Livaldo Barbosa, o Tribunal Regional do Trabalho está voltando às atividades presenciais também, a exemplo do que aconteceu com outras casas, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores deve voltar também. E no Judiciário, o Tribunal Regional do Trabalho está anunciando o retorno às atividades. Eu vou com Pamela Maranhão, que vai trazer mais detalhes para nós ao vivo aqui no nosso Jornal do Piauí. Como é que vai funcionar esses serviços, Pamela? Olá, Joelson, boa tarde mais uma vez a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É isso mesmo, o Tribunal Regional do Trabalho, 22ª Região, retornando às atividades de forma presencial, né? Principal motivo, o avanço da campanha de vacinação e também aí essas baixas significativas, tanto nos novos casos quanto na quantidade de óbitos aqui no estado do Piauí devido à Covid-19. Nesse primeiro momento, a gente vai saber como é que está acontecendo esse processo de retomada, né, das atividades presenciais do TRT com o juiz auxiliar Adriano Craveiro, que vai trazer algumas explicações para a gente com relação a esse processo de retomada. Boa tarde, juiz Adriano. Nesse primeiro momento, o que dá para destacar dentro desse processo de retomada? Inicialmente, boa tarde, Joelson, boa tarde, Livaldo. O Tribunal Regional do Trabalho retornou desde ontem ao trabalho presencial. Era um trabalho que a gente havia suspendido em março, por causa da segunda onda da pandemia, e a gente só estava trabalhando em caráter remoto, em caráter virtual. Agora a gente permite a realização de audiências e sessões presenciais e controla o número de pessoas, além de adotar todas as medidas para evitar qualquer contágio, seja segurança para os servidores, magistrados e para os jurisdicionados. Com relação a esse momento de retomada também nessa primeira fase, como é que vocês estão fazendo com relação também aos cuidados e aos critérios até com os funcionários e demanda, né, de porcentagem de retorno? Nessa fase da pandemia, a gente tem uma nova variável que é o número de imunizados. Então, sem os imunizados, a gente deu preferência ao retorno parcial de 30% a 50% dos servidores, dos estagiários e dos magistrados. E a gente toma todas as cautelas necessárias, como a medição de temperatura, como a distribuição de material, como máscaras adequadas, álcool gel. E, além disso, a gente já tinha feito toda a separação dos ambientes. Vai haver restrição da entrada de público para assistir sessões e audiências, mas, como a gente já disse, as audiências presenciais elas já podem ocorrer, inclusive o atendimento ao jurisdicionado de forma presencial. Tá certo, juiz Adriano, eu queria agradecer a você pela participação e por essas explicações inicialmente. Joelson, retorno com você. Bom, Pamela, quero aproveitar a oportunidade, já que você está ao lado do doutor Adriano, para a gente falar a respeito da experiência do que foi as audiências à distância. O que a gente ouve de relatos de juízes, advogados, é que isso deu velocidade, agilidade e trouxe também economia, muitas vezes. Diante disso, não existe um caminho aí meio sem volta também para o judiciário, ou para ser analisado pelo judiciário brasileiro, doutor Adriano? Como é que foi a experiência da Justiça do Trabalho em relação a essa utilização de novas ferramentas de tecnologia? Juiz Adriano, você conseguiu entender a pergunta? Sim. Desculpa, que a gente tinha perdido um pouquinho o áudio aqui, Joelson, mas acho que deu para ele entender. A pandemia trouxe uma nova realidade para a gente, que foi uma antecipação da utilização de meios eletrônicos. Entretanto, a gente há de convir que o nosso Estado, ele carece de uma infraestrutura de internet. Então, há o jurisdicionado lá da ponta que ele não tem acesso a uma boa internet, além não só dele, mas da estrutura que ele conta, como, por exemplo, as testemunhas que ele pode ter num processo. Então, embora esses meios eletrônicos eles tenham vindo para ficar, o atendimento presencial ele não vai deixar de existir. Por quê? Porque é o jurisdicionado que precisa disso. E nesse primeiro momento, né, do dia de ontem até hoje, então, o que dá para falar com relação a esse momento de retomada? Ele está acontecendo de forma tranquila, organizada? Muito tranquilo. Está tranquilo, até porque as audiências, parte delas continuam de forma virtual e algumas audiências presenciais estão marcadas para os próximos dias. Mas em termos de serviço, nós já contamos com unidade, um número de servidores maior
e com uma presença maior no tribunal dentro de todas as cautelas necessárias. Agora sim, muito obrigada, juiz Adriano, pela atenção. Boa tarde a você. Joelson, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Pamela. Obrigado ao doutor Adriano também e à Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, também falando conosco sobre esse assunto.